O Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz e ameaçou romper o acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos. Por quê? Essa medida é uma resposta aos intensos ataques lançados hoje por Israel em direção ao Líbano. Mas o presidente americano, Donald Trump, disse que a ofensiva no Líbano é uma questão separada e que não faz parte do acordo. Agências de notícias estatais iranianas estão reportando, então, que o Irã anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz depois desses ataques que continuaram sendo feitos por Israel ao Líbano. E segundo as informações das agências estatais, o Irã, inclusive, considera abandonar o cessar-fogo que foi firmado na noite desta terça-feira, que seria um cessar-fogo de 2 semanas, com a previsão de conversas presenciais que vão acontecer no Paquistão, em Islamabad, a partir desta sexta-feira, neste sábado, principalmente pela manhã. O ministro de Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araqchi, inclusive disse que os termos do cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos são claros e explícitos e disse que Washington precisa escolher entre manter a trégua ou continuar a guerra por meio de Israel e disse que os Estados Unidos não podem ter os dois em uma publicação no X, nas redes sociais. Ele também disse que a situação no Líbano é uma situação que o mundo inteiro está acompanhando, o mundo inteiro está vendo os massacres no Líbano, foi o termo usado por Abbas Araqchi, o ministro de Relações Exteriores do Irã, e ele falou que o jogo está na mão dos Estados Unidos e o mundo todo observa se os Estados Unidos vão cumprir os termos do compromisso que foi firmado nessa terça-feira. Trump, mais cedo, também comentou esses ataques feitos ao Líbano em uma entrevista por telefone à rede americana PBS, e quando ele foi questionado sobre esses ataques, ele falou que os ataques ao Líbano não teriam sido incluídos no acordo, então o Líbano não faria parte do acordo de cessar-fogo, e ele disse que isso porque os ataques e o confronto entre Israel e o Líbano são uma escaramuça separada. Trump usou uma expressão ali para dizer como se fosse um conflito diferente, um conflito separado entre Israel e o Hezbollah, que é o grupo proxy do Irã que atua no Líbano, e ele falou que isso vai ser resolvido e que está tudo bem. Mais cedo também, fontes que conversaram com a CNN falaram que Israel tinha concordado em suspender os seus ataques ao Irã, mas que já tinha avisado ao governo de Donald Trump que não iria cessar os ataques feitos ao Líbano. Agora há pouco também, na entrevista coletiva concedida pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, ela falou que de fato o Líbano não fazia parte desse acordo que foi firmado então entre o Irã e os Estados Unidos.